Para analisar a análise dessa parte da disciplina, do tópico 5, vamos detalhar um pouquinho mais a revisão do modelo ISLM-BP, derivado aí da tradição do modelo Fleming, trazendo alguns aspectos adicionais mais gerais. Nós não vamos aprofundar os distintos casos e possibilidades de interação entre políticas fiscais, monetárias, regimes cambiais e modelos institucionais de grau de abertura financeira das economias. Também não vamos entrar em determinados aspectos associados, por exemplo, a cálculos de multiplicadores, de elasticidades. Então, é realmente dar uma visão geral daquilo que está nos manuais de macroeconomia. Então, nós vamos começar com os impactos mais gerais desse modelo e depois observar o funcionamento em economias abertas. Lembrando, né, que em economias abertas, que tem o setor externo, o equilíbrio doméstico vai depender do grau, né, do consumo das famílias, modelado aqui como uma função da renda disponível, Y-T, dos investimentos, dependendo da taxa real de juros. Nós estamos usando aqui a notação que aparece em alguns manuais, que é distinta daquela do Krugman e de seus coautores. Então, nossa taxa de juros R minúscula, que é a taxa real de juros. O gasto governamental, uma variável autônoma aqui nesse modelo. E as exportações líquidas, que dependem da renda doméstica, da renda estrangeira e da taxa de câmbio real, aquele epsilon. Né? O NX representa as exportações líquidas da economia, onde as exportações dependem da renda externa e da taxa de câmbio real, e as importações da renda interna e da taxa de câmbio real. Se nós assumirmos que os preços são estáveis no curto prazo, aquelas variáveis reais se tornam variáveis nominais e se pode reescrever o equilíbrio do lado real da economia, oferta agregada igual a demanda agregada, colocando o investimento como função da taxa de câmbio nominal e as exportações líquidas dependendo da taxa de câmbio nominal, perdão, os investimentos da taxa de juros nominal. O que é o equilíbrio no mercado financeiro? No lado real da economia, perdão, do lado financeiro, na parte monetária, a oferta de moeda igual a demanda por moeda, é o que nós vimos no Krugman e no Obstfeld, com exceção da notação, lá é um R maiúsculo para designar a taxa de câmbio nominal, aqui é um Izinho minúsculo. E a paridade de juros. Então, o mercado vai estar em equilíbrio quando há substituição perfeita de ativos, quando o retorno em moeda doméstica de uma aplicação se igualar ao retorno medido em moeda doméstica de uma aplicação no exterior. Aqui é uma pequena transformação da nossa paridade de juros, a transformação algébrica, para que nós deixemos bem clara a relação com a nossa variação da taxa de juros doméstica frente à taxa de juros estrangeira. Então, se nós multiplicarmos os dois lados da paridade de juros por E e formos resolver, nós vamos chegar nessa situação onde a taxa de câmbio nominal, para uma dada taxa de câmbio esperada, né, que esse componente vai para baixo dividindo, vai depender da diferença entre a inflação doméstica, perdão, a taxa de juros doméstica e a taxa de juros estrangeira. Se a taxa de juros doméstica sobe tudo o mais constante a taxa de juros lá fora e a taxa de câmbio esperada, que é o numerador, eu vou ter uma apreciação da nossa moeda frente à moeda estrangeira. Contrário senso, se a nossa taxa de juros cair, haverá uma depreciação da nossa moeda frente à moeda estrangeira, o E vai estar subindo. Então, é essa relação, né, uma outra forma de apresentar a paridade de juros é esta, né, resolvendo em função de E por uma dada taxa de câmbio esperada. Se a diferença entre a taxa de juros doméstica e a taxa de juros estrangeira subir, há uma apreciação cambial. Então, nós temos aquela relação inversa, né? A taxa de juros doméstica sobe, né? O que acontece com a taxa de câmbio? Cai. Né? Uma apreciação da nossa moeda frente à moeda estrangeira. Se o diferencial de juros cai, a taxa de câmbio sobe. Então, a curva de paridade de juros fica assim expressa. Quanto menor a taxa de juros doméstica, tudo mais estrangeiro, maior é a taxa de câmbio, é uma depreciação cambial. Quanto menor a taxa de juros doméstica frente à estrangeira, maior a taxa de câmbio, e, portanto, menor a taxa de câmbio, uma apreciação cambial.
Aqui nós estamos medindo o zero. Então, quanto mais para cá, mais reais para comprar um dólar. Quanto mais para cá, menos reais para comprar um dólar. No equilíbrio, a curva IS tá mostrando o lado real da economia. São as infinitas combinações de juro e produto, no qual cada combinação em particular faz com que a economia iguale a oferta e a procura de bens e serviços. Uma combinação em particular será de pleno emprego, as demais garantem um equilíbrio nesse sentido macroeconômico. A taxa de juros afeta negativamente o nível de investimento. Quanto maior a taxa de juros, menor o investimento, tudo mais constante. E aqui, como as exportações dependem da taxa de câmbio real, no curto prazo, a taxa de câmbio real vai ser igual a nominal em função da estabilidade do preço externo e interno. Se a nossa taxa de juros sobe, eu vou ter uma valorização da moeda doméstica ou apreciação, apreciação para câmbio flutuante, valorização para câmbio fixo. Isso vai tornar as importações mais baratas, as exportações mais caras, o que pioraria as exportações líquidas. Então, se a taxa de juros está subindo, diminui investimento, diminuem as exportações líquidas da economia. Contrário senso, se a taxa de juros cai, os investimentos sobem, as exportações líquidas sobem também. O lado monetário, eu vou ter o equilíbrio quando a oferta real de moeda for igual à demanda real de moeda. Vamos lembrar que aquela mudança da taxa de câmbio melhorando exportações e diminuindo importações, primeiro não é automático, o efeito curva J que nós vimos, segundo depende das elasticidades, renda de importação e de exportação. A soma em módulo tem que exceder a unidade para que este efeito ocorra. Então aqui nós temos o arcabouço, em que nós temos do lado esquerdo a questão do equilíbrio no lado real e monetário, como uma função nesse plano bidimensional da taxa de juros do nível de produto. A curva IS é positivamente inclinada, porque na medida que o produto sobe, tudo o mais constante, aumenta a demanda por moeda. Se é constante a oferta de moeda, a taxa de juros resultante tem que ser maior. Então eu vou aumentando a taxa de juros para manter o mercado equilibrado, aumentando o nível de produto, aumenta a demanda por moeda. Se não aumentar a oferta de moeda, eu vou ter que aumentar a taxa de juros. Então, tenho várias combinações de produto e juros, cada qual equilibra o lado monetário. A curva IS também, eu tenho infinitas combinações de juros e produto, em que cada combinação em particular garante a economia operando com oferta agregada de bens e serviços igual a demanda agregada de bens e serviços. A questão é que quanto menor for a taxa de juros, maior é a renda de equilíbrio. Por quê? Porque eu vou investir mais e exportar mais liquidamente. E quanto maior a taxa de juros, menor a renda de equilíbrio. Por quê? Porque eu vou estar investindo menos e estarei também com um menor volume de exportações líquidas. Se há infinitas combinações de juros e produto, em que cada combinação equilibra o lado externo e o lado interno, só uma equilibra os dois ao mesmo tempo. Interno e externo não, o lado monetário e o lado real. Então essa combinação, que é a interseção entre as curvas LM e S, é a situação de equilíbrio de curto prazo. E essa taxa de juros, dada a taxa de câmbio esperada e a taxa de juros lá fora, pela curva de paridade de juros, determina a taxa de câmbio de equilíbrio desse sistema. Aqui nós podemos, portanto, começar a elaborar, por exemplo, o que é uma política fiscal expansionista temporária, seu efeito de curto prazo. Bom, sobe a taxa de juros, aumenta o nível de renda e apreciação cambial. O que seria uma política monetária expansionista? A LM se deslocando para a direita e para baixo. Maior nível de renda, taxa de juros menor, depreciação cambial. Seriam os efeitos de curto prazo de políticas temporárias, o mesmo resultado do modelo ADD. Então aqui nós vamos pegar o exemplo de uma política monetária contracionista. Então uma contração da curva LM vai gerar um nível de renda menor de equilíbrio, uma taxa de juros mais alta. Então temos aqui um quadro recessivo. Vamos imaginar que a economia está partindo do pleno emprego, ou mesmo não estando no pleno emprego, a recessão aumenta. E taxa de juros mais elevada que aprecia o câmbio. Então é isso que vai estar acontecendo. E as infinitas combinações. Como nós dissemos no início, nós não vamos trabalhar cada caso possível, um leque amplo de casos, câmbio flutuante, câmbio fixo, política monetária expansionista, política fiscal expansionista, contracionista nas duas políticas, uma economia aberta, fechada, intermediário,
com distintas declividades das curvas, né? Distintos multiplicadores. Então, realmente é um arcabouço muito, muito eclético, rico. Estamos só recordando, vocês viram isso em macro, né, para ver que o resultado é o mesmo do ADDXX. Como é que se introduz o setor externo? Então, tem 3 possibilidades. Uma economia fechada. Numa pequena economia fechada, a curva de balanço de pagamentos ela é horizontal. Vertical. Né, no plano juros-produto. Ela não depende da taxa de juros. Independente do nível da taxa de juros, o equilíbrio externo vai depender só de exportações e importações que dependem do nível de renda doméstica, dada a renda externa, por uma dada taxa de câmbio. Com livre mobilidade de capitais, aí sim, a balança de pagamentos para uma pequena economia aberta, né, que representa a curva do setor externo, estará horizontal e a economia deverá manter sua taxa de juros igual ao internacional. Se ela se alterar por alguma razão, como ela é uma pequena economia, se ela está acima, ela vai atrair tanto capital, vai atrair muito capital, o que vai gerar um ajuste, e se ela estiver abaixo, vai ter uma fuga de capitais, que no câmbio flutuante ajusta ambos os casos com variações da taxa de câmbio, já no câmbio fixo vai ter que reverter a política, não pode ficar nem acima nem abaixo da internacional. E com mobilidade imperfeita de capital, né, se eu tiver um aumento da renda, políticas fiscais ou monetárias expansionistas que afetem a renda, isso poderia ser compensado atraindo mais capitais. Só que, dada a característica de mobilidade imperfeita, os resultados finais vão depender dessas variações dos deltas, né, juros e produto para manter o equilíbrio externo. Vamos ver na sequência. Então, essa é uma situação de uma economia com perfeita mobilidade de capitais. Qualquer situação de taxa de juros acima da internacional gera um superávit, né, independentemente do nível do déficit em conta corrente. Eu vou atrair um volume grande de capitais. Se eu for uma pequena economia aberta, isso gera superávit no balanço de pagamentos, que no câmbio flutuante vai gerar uma apreciação da moeda e eventualmente vai acabar afetando a taxa de câmbio, as exportações líquidas, né, revertendo esse quadro. O déficit em conta corrente, por sua vez, uma situação de uma taxa de juros menor do que a estrangeira, vai ter fuga de capitais. Então, em cima eu tenho um excesso de entrada, aqui vai ter saída de capitais. No câmbio fixo, isso pode pressionar pela desvalorização, e no câmbio flutuante, um ajuste com mudanças das taxas de câmbio. Então, vamos dar um exemplo aqui para a gente raciocinar. Vamos imaginar que é um regime de câmbio fixo para começar. Se é um regime de câmbio fixo, a economia, após uma política fiscal expansionista, o deslocamento da ES para cima, a taxa de juros doméstica vai estar acima da taxa internacional. Eu vou ter uma enorme entrada de capitais nessa economia, né? O balanço de pagamentos vai ficar em superávit. Então, se o câmbio é flutuante, eu vou ficar nessa situação, né? Eu posso ficar por aqui no curto prazo, se eu não tiver além do pleno emprego, se não tiver nenhum outro ajuste. Se fosse câmbio fixo, eu não poderia ficar aqui, né? Porque esse excesso de entrada de capitais forçaria o governo a fazer o quê? Um aumento, a compra de moeda estrangeira que está entrando em excesso, e a curva IS se deslocaria para a direita, né, caracterizando aquela ideia da política fiscal ser super expansionista, porque obrigaria a autoridade monetária a comprar dólares e expandir moeda, mesmo que não desejasse. Esse seria o resultado de curto prazo desse modelo. Políticas monetárias expansionistas com câmbio fixo, como é que isso fica? Se eu tivesse câmbio fixo, e aqui agora eu mudei a situação. Antes nós tínhamos livre mobilidade de capitais, agora nós estamos olhando uma economia sem mobilidade de capitais. Isso se expressa com uma curva de balanço de pagamentos vertical. Significa dizer que ela independe da taxa de juros. E significa também dizer que o resultado de balanço de pagamento será equivalente ao resultado em conta corrente. Se eu faço a economia via política monetária expansionista operar além do nível de Y, que é compatível com o equilíbrio externo, o que aconteceria com essa economia num câmbio flutuante? Bom, ela viria para cá. Se eu tivesse abaixo do pleno emprego, eu poderia inclusive voltar a economia para o pleno emprego, com uma taxa de juros menor e uma taxa de câmbio
mais elevada, que apareceria aqui no gráfico de apoio que nós não colocamos. Num regime de câmbio fixo, isso não poderia, porque a taxa de juros ficaria abaixo da internacional, haveria uma fuga de capitais, a autoridade monetária seria obrigada a vender dólares e tirar reais da economia, e a LM teria que voltar para o nível em que a taxa de juros é igual à taxa de juros internacional. Né? Esse ajuste aqui, se eu não tenho livre mobilidade de capitais, não vai ser uma fuga de capitais tradicional, né? Porque, por definição, não há livre mobilidade de capitais. Mas há outras formas de tirar divisas do país. Né? O ajuste pode ser só via comércio. Aos poucos eu vou ter que estar reduzindo esse superávit em excesso da economia para poder, ou melhor, os déficits, né, vão estar forçando a esse ajuste gradualmente, porque o Banco Central vai ter que estar vendendo o seu estoque de moeda estrangeira e retirando o excesso de moeda nacional em função de déficits recorrentes no comércio exterior, porque eu estou operando além, né, do nível de atividades que garante o equilíbrio externo. Também eu posso ter superfaturamento de importações, subfaturamento de exportações, que são estratégias de manter o dinheiro lá fora. Tá? Então, a diferença básica aqui, que no caso de um regime de câmbio fixo sem livre mobilidade de capitais, esse ajuste é mais lento, porque depende do comércio, né? Mas ele vai nessa mesma direção. Eu tento manter a economia além do plano emprego, com uma taxa de juros além de um certo nível compatível com o equilíbrio externo, mantendo uma taxa de juros abaixo da internacional. Isso pode funcionar por algum tempo, mas na medida em que esses déficits vão crescendo, a autoridade monetária vai ter que estar vendendo dólares para abastecer o mercado, né? E isso vai gerando a contração da LM. Agora nós vamos ver quando há mobilidade imperfeita de capital. Aqui nós temos o caso intermediário da mobilidade imperfeita de capitais. Nesse caso, há uma declividade positiva da curva de balanço de pagamentos, que indica que na medida que a renda está subindo, eu vou tendo déficits em conta corrente pelo aumento de importações com respeito a exportações, tudo mais constante, que eu poderia compensar atraindo capitais, aumentando a taxa de juros. No exemplo que está em tela, a política monetária ela é expansionista, reduzindo a taxa de juros abaixo da taxa de juros internacional. Eu vou poder operar com equilíbrio interno, porém eu vou estar em desequilíbrio externo. Se eu tenho câmbio fixo, isso vai forçar a autoridade monetária a vender dólares para poder recuperar o fato de que o câmbio estaria pressionado no sentido de uma desvalorização, e isso faria com que a venda de dólares retirasse reais da economia e a LM tivesse que voltar para a origem. Se o câmbio flutuante, os ajustes seriam distintos. Eu eventualmente poderia estar operando além dessa posição de pleno de desequilíbrio, né, do nível de renda 1, que era de equilíbrio, poderia passar para um equilíbrio Y2, na medida em que a taxa de câmbio depreciada, né, eu não precisaria interferir no mercado de câmbio, melhorasse exportações líquidas e deslocasse a nossa IS para cima. Aí a BP se ajustaria, se deslocando para uma nova posição de equilíbrio, com uma nova combinação de câmbio e juros nos diversos níveis, compatível com essa nova situação. Importante lembrar que isso só seria possível caso a economia não operasse lá no ponto inicial Y1 no pleno emprego. Ela teria que estar abaixo do pleno emprego para eventualmente essa política dar certo.